Buenas tardes, hermanos, amigos, todos que nos assistem acá no canal, que nos visitam. Muitos saludos. É um domingo hermoso, estou acá eu novamente gravando acá desde afuera, com o sonido aí ambiente de meus vizinhos, estão escutando uns, estão rindo-se, estão passando bem, não? Creio que estão aí passando bem, outros estão aí com a música, não sei se vai sair bem acá o vídeo, pero, bueno, eu gravo, se não sair bem, eu gravo novamente, não passa nada. Bueno, hoje é domingo 19 de abril de 2020, não? São mais ou menos às 5 horas da tarde, mais ou menos. Creio que são as 5, não sei, não, 4 e algo, 5. Estou gravando esse vídeo para querer bendizer sua vida. Meu único propósito é esse, bendizer sua vida, não? Se a voz te gusta dos vídeos, eu te pido que subscreva no canal e ative as notificações para que você sepa quando eu subo um vídeo. Igual eu te adelanto que eu subo um vídeo todos os dias. E há dias que subo 2 ou 3, não? Dependendo, às vezes estou inspirado aí, vou tocando e subo algo. Ou às vezes é um dia de live, não? De em vivo, como os sábados e os miércoles, que eu estou em vivo principalmente com os irmãos de minha igreja. Pero vós, se querer participar da reunião de los miércoles e sábado, às 19 horas, por YouTube, sou muito bem-vindo, não importa seu credo, sua religião, não importa se conheces a Deus ou não, ou se querer conhecer, sou muito bem-vindo em nossas reuniões, tá bem? Se te gusta, põe me gusta, se não te gusta também, põe que não te gusta. Nada mais te pido que aí abaixo tá aí lá os comentários, não? Vós escreva nos comentários por que não te gostou e que seja. E também se querer dar alguma ideia para melhorar os vídeos, eu sempre digo o mesmo, não? Porque meu propósito é bendizer tua vida e eu quero ser da melhor maneira possível, não? Quero gravar rápido, aproveitar que menina tá já dentro, não tá jogando acá no pátio, não? Como sempre. Bueno, vou falar da religião novamente. A religião ella ignora a fé, ella crê que a fé tem que ser por meio de formas. A religião sempre busca formas. A religião sempre vai buscar a maneira de que nós outros cheguemos a Deus e que devemos chegar a Deus por essa e por essa e por essa maneira, não? Eles estabelecem uma série de regras a las quais teremos que cumprir para chegar a Deus, não? Não se pode chegar a Deus de uma maneira simples, é sempre de uma maneira muito complicada, muito difícil, não? É a maneira por a qual a religião nos planteia que devemos chegar a Deus, não? Por meio de muitos ritos e de muitas formas. Então, é isso que eu quero ir de encontro, não? Porque não pode ser assim. Então, quero bendizer nossas vidas falando acerca da religião, porque sacar essa religiosidade de nós outros nos bendiz a vida. Sacar essa religiosidade de nós outros e entender que a religião só nos aleja de Deus vai nos bendizer a vida, porque vai ser o revés, não? Vai ser nos acercarmos a Deus quando entendemos que ele acercar a Deus não é por meio de ritos, não é por meio de tenho que ir na igreja não sei quantas vezes na semana, tenho que orar dessa e dessa maneira, tenho que arodejar, ou tenho que ofrendar isso e ofrendar aquilo. Não estou dizendo que não tem nem que esquecer essas coisas. Está muito bem que vós te congregue, que frequente uma igreja, que vaja, não? Que proponga em tu coração um horário para ver os vídeos e digo a hora porque o coronavírus está aí, não? A pandemia. Então, não podemos reunir-nos fisicamente e podemos por acá, por YouTube, compartilhar e vou reservar um tempo em seu dia e me escutar falando aí 20 minutos, meia hora no máximo, que são os vídeos, e vou cantar uma alabança e vou orar. Não está mal, pero o que está mal é ser tudo isso de uma maneira religiosa, o que seria? Seria de meros ritos, cumprir um patrão, cumprir uma forma, cumprir um sistema de regras a los quais
nos estabeleceram. Bueno, e a Bíblia já está llena de religião também, não? Porque a Bíblia não é um livro que diz o que deveria ter ocorrido, já diz o que realmente ocorreu. Ou seja, já demonstra as falhas em las vidas de los personagens, não? De los personagens. Ou seja, já não diz o que deveria ter ocorrido. Por exemplo, Davi reinou e assumiu o reinado e foi rei e foram felizes para sempre. Governou corretamente e não hizo nada de errado. Não, já diz, Davi, bueno, assumiu o reinado, foi ungido rei, mas não assumiu o reinado, tardou, isso já foi mal para ele. Depois cometeu adultério, isso trajo problema em sua vida, por toda a sua vida, não, na vida de sua família. Então, a Bíblia já deixa claro a religiosidade na vida de seus personagens, não? De la maneira de como eles entendiam. Por isso, muitas das vezes, Deus também havia estabelecido suas leis e suas formas, porque o povo não tinha, acostumamos a dizer que era um pouco, o povo era um pouco Neandertal de la fé, não? Era muito primata, era muito primitivo acerca do conhecimento de Deus, porque no jardim del Edén, Adão e Eva tinham o conhecimento total de Deus, porque via a Deus diretamente, charlava com Deus, não? Pero, bueno, via não, charlava, escutava, não? Pero tinha essa comunhão completa com Deus, conhecia a Deus, não? Pero devido ao pecado, o homem foi perdendo isso na caminhada, esse conhecimento que ele tinha de Deus. E agora, Deus havia dado o conhecimento ao homem por meio de sua revelação, não? Por la revelação de sua palavra, foi dando aí, se revelando aos poucos a esse homem, não? Para que o homem pudesse entender como Deus queria e tudo. Pero, Jesus, ele resumiu facilmente como deveria ser, não? Como deveria ser. E como deveria ser que Jesus resumiu? Ele disse que deveríamos amar a Deus sobre todas as coisas e amar nosso próximo como a nós outros mesmos. Então, você resumiu aí muito fácil. Ou seja, para cumprir a palavra de Deus, temos que amar. Porra, passou uns pajaritos acá, que hermoso e que bendição, não? Vieram ali a piso e se foram volando. Isso me gusta de gravar cá fora, lá de livre. Me encanta a natureza. Eu ia gravar hoje lá amanhã, não despertei tarde, pero me quedei aí meditando no banho, meditei muito e quando vi já era às 9 e meu bebê também levantou, meninha, não, já tem 3 anos, não é mais bebê. Inclusive me vindo buscar ainda há pouco, já estou aqui cortar o vídeo, me vindo buscar porque entrou em sua casita, tem uma carpita e se cajou a carpita. E eu tive que já ajudá-la. E vindo como se fosse um problema tão grande para ela, não? Pero subo aqui em buscar, não? Buscar seu padre. Isso é maravilhoso. Já dá para outra predicação mais, não? A quem devemos buscar? A nosso padre. Porque nosso padre tem a solução para tudo. Por isso Jesus disse para ser como um ninho, não? Porque o ninho ele confia totalmente em la persona, bueno, que é seu padre, sua madre ou seu tutor, não? Ele confia totalmente, se entrega totalmente a essa pessoa, porque confia. Pero bueno, vamos volver acá ao texto que eu nem disse qual é todavia, porque estou dando uma introdução acerca de la religião, porque eu dizia que a Bíblia o conhecimento que eles tinham era meio primitivo acerca de Deus, não? Eles se distanciaram muito de Deus. E nesse entonces acá, eu quero falar do livro de Êxodo, capítulo número 4. Se já querem abrir nas suas Bíblias, Êxodo 4, vou ler a partir do versículo número 1. Vou deixar aí na descrição do vídeo, se querer abrir aí o vídeo, poner a fletita hacia abaixo, que está abaixo do vídeo, na fletita, e aí vai abrir a descrição do vídeo, e aí vai ter algo de mensagem aí, não? Na ideia da mensagem, deixo sempre algumas palavras aí. E vai atender o texto bíblico também. E nessa ocasião vai atender, não? Porque às vezes eu predico sobre um capítulo todo e não pongo aí porque não se pode escrever muito na descrição, não? Não permite o YouTube. Bueno, então, nesse então, eles estavam muito primitivos, já estavam há 400 anos em Egipto
E não é que não conheciam a Deus, não conheciam a Deus, essa é a verdade. Não? Eles ouviam falar da história de Abraão, de Isaac, de Jacó, e como Deus havia se manifestado hacia eles, pero a verdade é que eles estavam há muito tempo na terra de Egipto, e antes de passar todo esse problema de eles serem escravizados da guerra de egípcio, e historicamente nós damos conta disso, não? Por isso que diz que havia um faraó que depois não conhecia mais a Moisés, a José, nem sua descendência. Na verdade, foi porque Egipto entrou em guerra, perdeu a guerra, os outros vieram e viram que tinha esse grande povo e que quiseram escravizar esse povo porque tinham medo, não? Que esse povo se aliara a algum inimigo. Se o inimigo for atacar eles, já por el norte, onde estava esse povo de Israel, não? Em Gosém, e tinha medo de que se aliara a eles e ajudar a destruir Egipto, não? Então, bueno, escravizaram eles, e eles tinham a mente de escravos. E a mente de escravos, a mente religiosa é uma mente escravizadora, não? É uma mente que escraviza. Temos que nos dar conta disso, irmãos, porque vivemos uma época de uma religião muito forte, né, no cristianismo, e agora vivemos uma época de uma, entre comillas, pseudo-libertad cristiana, porque agora o pastor pode andar assim, não? Alguns andam com a remeira assim, bem aberta, não? Porque a hora está livre, a hora diz que é livre. Livre em las formas, não usa mais corbata, ele pastor, não? E pode usar barba. Antes o pastor não podia usar barba, e em outros lados o pastor tinha que usar barba, tinha que usar bigode, depende da cultura, não? Então, hoje cremos que somos livres por causa das formas, somos livres dessa forma religiosa antiga, esse estereotipo cristiano que lá mulher não podia não se produzir, tinha que ter o pelo atado e tudo mais, e pojeira, e hoje já se tem mais liberdade em las hermanas cristianas caminhar como querem e tudo mais. Bom, igual estou falando em geral, não? Há igrejas que todavia escravizam muito os seus membros e proíbem isso e aquilo. E, bueno, cada um, eu já não quero tocar nesse tema, cada um vai dar conta de Deus, não? De sua doutrina, de sua religiosidade. Eu não quero falar de doutrina, nem herir o sentimento de nadie, não? Se você pertence a uma igreja onde te obrigam a ter esse estereotipo, bueno, se você quiser seguir aí, seguir e respeitar, não te rebeles, não? Ou se quiser sair e buscar outra que não tenha esse estereotipo, pero não viva em rebelião, em peleia, não? Porque Jesus Cristo nos ensinou a amar a dos inimigos, imagina. Quanto mais nossos irmãos em Cristo devemos amar e devemos estar bem. Então, a religião busca muitas formas. E nós outros vivemos em uma época onde estes estereotipos cristianos ha cambiado, não? Então, se agora um diz, sou livre, não sou religioso, porque não me visto assim ou não me visto de outra maneira. E sigue sendo religioso, por causa do pensamento, porque todavia crê de uma maneira religiosa, crê que Deus está cá, dentro de uma caja. Teologicamente, não, os que estudaram mais a teologia, às vezes também se prendem muito na teologia, em la forma de la teologia, no sentido de que, Deus se manifestou dessa maneira, e não podem crer em algo mais grande, mais elevado, mais transcendente, não? E outros creem só em coisas, querem crer em milagres e manifestações grandes, e é sobre isso que eu vou predicar hoje, e não crê em lo básico, em lo simples, que é amar a dos inimigos, não? Então você toma textos de do Antigo Testamento e que dizem que Deus vai livrar dos inimigos e vai arrebentar o inimigo e vai pôr o inimigo por barro de nossos pés. E então vocês tá bem, isso é verdade, são textos verdadeiros, é as palavras de Deus, pero não é para ser interpretado literal, ou sim ser interpretado literal, pero é inimigo, não é meu vizinho, é inimigo, não é minha sogra. A única vez a sogra é inimiga, não, pero não é tua sogra, tua inimiga. É inimigo, não é tu genro, tu nuera, não. É inimigo,
o inimigo é o diabo, ele é o diabo que trabalha em nossas vidas. Então, se é verdade, Deus nos vai pôr ele barro nos nossos pés e tudo mais, e poderíamos citar outros textos. Pero vamos ali cá, a palavra de Deus que se encontra no livro de los Éxodos, del Éxodo, capítulo 4, versículo de 1 a 9. Diz assim: Então Moisés respondeu dizendo: E aqui que eles não me crerão, nem ouvirão minha voz, porque dirão: Não te ha aparecido Jeová? Porque dirão: Não te ha aparecido Jeová? E Jeová disse: Que é isso que teneis em tu mano? E ele respondeu: Uma vara. Ele disse: Eche em terra. E ele echou em terra. E se isso uma culebra. E Moisés o ia de Eja. Então disse Jeová a Moisés: Estende tu mano, e toma-la por la cola. E ele estendeu sua mano, e la tomou, e se volveu vara em sua mano. Por isso creerão que se te ha aparecido Jeová, el Deus de tus padres, el Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacob. Les dijo ademais, Jeová: Mete agora tu mano em tu seno. E ele meteu a mano em seu seno, e quando la sacou, é aqui que sua mano estava leprosa como la nieve. E dijo: Volve a meter tu mano em tu seno. Ele volveu a meter a mano em seu seno, e ao sacar-la de novo del seno, é aqui que se havia volto como la outra carne. Se acontecer que não te ouvirem, nem obedecerem à la voz de la primeira señal, crerão em la de la posteira. E se não cregerem a estas dois señales, nem ouvirem tu voz, tomarás de las águas del rio e las derramarás em terra. E se cambiarão aquelas águas que tomarás del rio, e se harão sangue em la terra. Bueno, então vemos aqui que Deus estava falando a Moisés que, bueno, eu te vou enviar e vai passar dessa maneira. Eles te vão crer. Pero Moisés disse: pero não me vão a crer. Eu não creio que me vão crer. E Deus disse para ele: não, sim, te vão crer. Bueno, tá bem, Moisés, se não crer, vemos aqui que é o chamado de Moisés, não? E Moisés estava dando uma série também de escusas, boas escusas, inclusive, para Deus, não? Boas segundo seu pensamento. Pero sabemos que não era tão buena assim, não? Já me está yendo a luz del sol, a ver se me cambio de posição. Aí tá, vim aqui mais para trás, não? E assim tenho uns tempitos mais. Então, se a luz do sol será me guia, não? Para que eu termine a predicação. Quando já se vai apagando, eu tenho que terminar. Então, se abre rápido. Então, vemos aqui que Deus disse a Moisés: não, Moisés, segura essa vara, o que tenei na mano, não? Qual era a grande preocupação de Moisés? A grande preocupação de Moisés era o quê? Se eles vão crer ou não. Eles eram altamente religiosos, eles creiam em señales. Por quê? Porque os brujos do Oriente, os brujos dessa época, eles faziam señales e maravilhas, não? Com métodos, vamos dizer, químicos alguns, não? Que hoje conhecemos como química, como os próprios químicos, não? Os científicos eram tratados como brujos antes, há uns 200 anos atrás, não 100, 200 anos atrás, porque esses últimos ciclos, o século 20 e agora o 21, não, 19 e 20, vou começar no 19, pero aunque a ciência pudo evolucionar muito no final já do século 20, por quê? Porque tem esse paradigma de que se podia abrir o corpo, se não se podia, porque ia tocar na alma da pessoa, não? Principalmente a Igreja Católica fundava muito esses pensamentos. Eu não estou acá falando mais de catolicismo, estou falando algo, um dado histórico, não? Que se vós, e se alguma faculdade ligada à ciência, vai aprender isso, e é verdade. E então, todos que haciam algo a um científico e químico eram tratados como bruxos, não? E nessa época, os brujos, entre comillas, da época, também usavam métodos, às vezes, científicos para criar
manifestações, ou um brilho, ou a transformação de um corpo a outro corpo, de um material a outro, não? Como vemos que por meio de ciência podemos fazer. E eles só criam em métodos, em métodos, em métodos, em métodos. Assim era como creia o povo de Israel. E agora se ha levantado um caudilho. Deus ha dito a Moisés, Moisés, vai já ser. E Moisés, muita gana, tampouco tinha, não se vê, porque ele se sentia de menos. Eu posso falar sobre Moisés depois, não? Em uma próxima oportunidade, falar sobre a vida de Moisés. Pero o principal fundamento que eu quero dizer aqui é que a religião hace menguar a fé, ignora a fé. Por quê? Porque a fé para eles é que vê. E a fé não é o que veio. A fé é o que realmente, não vou nem dizer que eu sinto, é o que eu creio. Eu creio que Deus vai ser, porque Deus é bueno e porque Deus me deu a palavra. Por exemplo, ele ha dito que nos ia a cuidar, não? Há várias palavras bíblicas que nos vai a cuidar. E nessa quarentena, irmãos, creia nisso, que Deus nos está cuidando. Ah, pastor, pero se morir um pastor, e se morir um Cristo bueno, igual vai ter que morrer um dia. Ai, que palavra! Por que não me dizer que Deus me vai proteger e nada mais? Sim, Deus te vai proteger. E que se Ele quer te levar, isso é maravilhoso, que vai estar nesse céu, não há mais choro, não há rancor, não há nenhum mal nesse céu, é tudo bueno, vais a viver tranquilo para o resto de sua vida. Que maravilhoso, não? Não vai a sentir dolor, não vai a pelear com nadie. Então, não quero falar de isso em si, pero quero falar que Moisés teve que pedir uma señal a Deus, e Deus teve que dar algo a Moisés, algum milagre, alguma manifestação. E, irmãos, isso quero dizer. Vivemos em uma época onde só estamos buscando milagre, a palavra profética, e não estamos centrados em lo primeiro, que é a fé, em lo primeiro, que é o amor, que é a prática do amor. Jesus Cristo disse, o mais importante são os frutos, produzir vós outros frutos de arrependimento, disse Jesus. Porque de que nada vale, como disse o Pablo em 1 Coríntios capítulo 13, que eu tenha fé a ponto de trasladar os montes, não, transportá-los de cá para já. E se eu não tenho amor, eu não sou nada, não sou nada. Tenho que ter amor, tenho que produzir frutos. Essa foi a predicação de Jesus Cristo. Produzir frutos de arrependimento. E lá, vara já estava ensumando, não? Que simbolizava lá a autoridade de Deus. Por que ele não foi com essa palavra? Eu me volvo louco, não? Porque se o próprio Deus o chamou, isso me passa a mim, não? Às vezes, na caminhada cristiana, assim, eu me enojo, me entristeço, às vezes não, em sua grande maioria eu me entristeço com crentes que têm muitos anos já de crente, não? Porque são os mais duritos, são os mais difíceis de crer, e só querem crer se há milagre, se há forma. E principalmente aqui em Argentina, nos han predicado esse evangelho de forma, esse evangelho de la creencia, solamente se há poder, entre comillas, o poder de Deus manifestado de uma maneira como? De uma maneira milagrosa. Não está mal os milagres, eu não estou aqui predicando sobre que está mal os milagres, eu sou um milagre vivo, eu sempre digo isso na minha congregação, em qualquer dia eu conto meu testemunho, não? Não, eu vou contando, não vou contar não, porque não me gusta. Eu vou contando assim mais ou menos, não? Eu estava enfermo, bueno, e Deus me salvou, eu estou aqui vivo, tá bem? Eu resumi assim muito rápido, não? Então, a vara já simbolizava, em sumano, essa autoridade que Deus havia dado a ele, e ele estava dudando da autoridade de Deus. A mim também, como pastor, já me ha passado várias vezes que eu dudei da autoridade de Deus em minha vida, que eu disse, caramba, será? E se Deus me chamou, minha irmã, por que Deus não levanta o outro? Está tão difícil meu trabalho. Pero eu me dei conta, não, isso é a religiosidade, que também está menguando minha fé, está apagando minha fé, e eu não quero ignorar a fé, e a religiosidade nos leva a ignorar a fé. É só você estar dizendo, pero eu vou seguir hablando. Amém? Qualquer coisa, vocês me vão ver mais negrito aí em la tele ou no celular, pero bueno, vão me escutar igual.
Lá, aí vemos aí o versículo 2, não? Que havia dado essa autoridade, estava na vara ali. Aí 3 e 4 vemos o quê? Que Deus mostrou a Moisés que estava com ele, não? Isso los milagro, põe na mano, segura, vê a vara, és uma colobra, agora segura por la cola, volve vara novamente. E Deus estava dizendo a ele, põe na mano no peito. Lepra era a pior enfermidade para eles nesse momento, e ela não tinha cura, não tinha sanidade. Hoje já vemos que há tratamentos e não se pode sanar dessa enfermidade, mas nessa época não. Então, se Deus estava dizendo para ele, só eu posso trazer a sanidade para ustedes, não? De algo incurável. Então, se Deus estava todo momento ensinando a Moisés, Deus estava todo momento ensinando a ellos, a ele, a Moisés principalmente, para que ele ensine ao povo a não serem religiosos, a dependerem solamente de Deus, verdadeiramente de Deus. E que difícil, é o que Deus está querendo nos falar hoje, não é, irmão? Que a religião nos vai minguando a fé, nos vai quitando a fé, porque nós outros começamos a crer e solamente pensar que Deus vai atuar e vai trabalhar se tem formas, se realmente tem um milagre. Digo entre comillas porque às vezes realmente tem um milagre visível e às vezes há muito milagre invisível. Qual o milagre invisível? Quando Deus vai cambiando me ser, às vezes eu nem me dou conta e me passa algo e eu digo, caramba, eu não gritei, eu não estou tão enojado, puxa, pude perdonar, me traicionou, me lastimou, pero pude perdonar. Então, isso que Deus quer, assim, em nossas vidas, tratar cá dentro. Então, se Deus diz a Moisés, Moisés, queda tranquilo, eu estou contigo. E no versículo 9, novamente, volta a dizer a ele, Moisés, e se, porque o Moisés era muito de si, não? E se. Então, se Moisés, aí já está vendo todo o sol, não? E se, bueno, Moisés, e se não te oyerem, não? Que diz o versículo 9. Se me foi aquela página por causa do vento. Acá está o versículo 9. E se não cregerem nas sinais nem ouvirem, vós agarram um pouquinho de água e eu transformo em sangue. E assim eles vão a crer. Eles iam a crer que Moisés realmente era esse libertador, que Deus estava com ele, por causa dessas formas, não? Que Deus estava actuando por meio deles. E, bueno, hermanos, Deus teve que se manifestar assim. Não quer dizer que Deus se vai manifestar assim hoje. Deus teve que se manifestar assim no passado, porque era um povo ogro, Neandertal, primitivo em la fé. Tu e eu não somos assim. Temos mais conhecimentos de Deus do que Abraão, Isaac, Jacó, do que Moisés, do que Davi, do que todos os personagens. Por mais que tenham sido grandes homens de Deus, Elias, Eliseu, os profetas todos, temos mais conhecimento de Deus, porque temos o próprio Deus vivendo dentro de nossos corações, por meio do Espírito Santo. Então, você não te deixe enganar, não te quedes preso a uma religiosidade. Ojalá, irmãos, vocês me entendam. Ojalá, porque cada dia há em minha igreja que é chiquita, vêm irmãos com dúvidas e está bem. Irmãos, graças, muitas graças por os que têm dúvida em minha igreja, que me venham a consultar a mim. Eu os felicito e os agradeço muito de coração, porque têm dúvida e vêm consultar seu pastor. Pior aqueles que têm dúvida e não falam, têm dúvida e consultam a outros pastores, a outros lados, consulta a pessoas que estão presas só em forma, ou pior, aqueles que querem buscar nada mais aquele que diga, sim, está certo, sim, és assim como crê vós, como pensar vós. Eu não te vou dizer isso, eu vou te vou dizer segundo o que a Bíblia diz. Pero pastor, vós está equivocado, só o vós que está certo, estão todos errados. Não. Há um grupo muito grande de gente que está correta também, assim como eu. Eu não estou me ponendo acá como o dono
de todo o conhecimento, que ustedes não sabem nada. Não, não, há muitos pastores buenos, há muitos homens de Deus predicando aí mesmo no YouTube, pero também é muito cativate, é muito mentiroso, como Jesus disse, que no final dos tempos se vai levantar estes homens amantes de si mesmo, e a gente tendo começou de ouvir, ou seja, iba picar o ouvido, iba ter muita gana de ouvir a palavra de Deus, iba buscar maestros segundo sua própria vontade. Então, bueno, me despido por acá porque a religião é algo que está latendo acá em mim, não? Dentro de mim, me queima como fogo, porque é o principal que estou lutando nestes dias contra a religião. Então, porque a religião realmente nos aparta de Deus, nos aparta da verdadeira fé. Porque empieza nós outros a querer crer solamente em ritos, não? A crer solamente em formas. E quando essas formas não dão certo, e quando toda a cartilha que nos han dado não funciona, e cima o item A, item B, item C, D, E, F, G, está todo o abecedário. Cumprimos todo. E não ocorreu o milagre. Que passou aí, o pastor vai dizer, é falta de fé, é isso. O pastor malo, não? Eu não te vou dizer isso nunca. Eu te vou abraçar e vou dizer, bueno, chorar com os que choram e se alegrar com os que cantam. Foi lá a vontade de Deus. Estamos sujeitos à vontade de Deus. Ele é que manda em nossas vidas. Não sejam religiosos. Por favor, não se quedem crendo em profecia, tantas profecias que dizem a hora, porque não, eu digo, não? Às vezes digo alguma palavra de mala onda também, não? Alguma coisa feia, e minha mulher me corrige, não? Ai, está repreendido, rechaça aí, que não te vai passar isso. Eu digo, caramba, só o mal me passa? Não, não. Se eu digo, vou ganhar $1 milhão e não ganho. Porque é assim, às vezes cremos solo en mal, que não vai passar mal. Não, irmãos, nos vai passar bem. Deus está com nós outros, está no controle dessa situação, está no controle do mundo. Creamos que as circunstâncias pareçam adversas e contrárias. Me paro cá porque isso daí é um título de uma outra predicação. Não? Beijo, saludos, bom domingo. Nos vemos na semana. Tchau, tchau.